7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos iniciar mais um capítulo, que é o capítulo 4. Neste capítulo nós vamos estudar sobre frase, oração e período. E vou precisar que vocês peguem a gramática na página 69. Estão preparados? Vamos começar? Antes de iniciarmos o capítulo 4, frase, oração e período, tema interdisciplinar, o Parque Nacional Serra da Capivara, vamos fazer a leitura do Aprenda Mais. As atividades gráficas rupestres são uma linguagem composta por elementos icônicos. Seu significado se perdeu por não conhecermos o código social dos grupos que as fizeram. Como não sabemos decifrar esse código, resta-nos a possibilidade de conhecer mais sobre os grupos étnicos da pré-história através da identificação de componentes do sistema gráfico próprio de cada grupo. Cada grupo étnico possuía um sistema de comunicação gráfico diferente. Assim, mesmo que não possamos decifrar a sua significação, é possível identificar cada um dos conjuntos gráficos utilizados. Quando os conjuntos gráficos permitem o reconhecimento de figuras e de composições temáticas, existe também a possibilidade de identificar os elementos do mundo sensível que foram escolhidos para ser representados. Essa escolha é caracterizadora de cada grupo, pois oferece indicadores sobre os elementos do entorno e as temáticas que são valorizadas por cada sociedade. Definições: as pessoas falam ou escrevem umas às outras com algum objetivo. Pedir ou dar uma informação, sugerir a solução para um problema, pedir um conselho, prometer algo, agradecer um favor, pedir ajuda, explicar uma escolha, agradecer, defender uma opinião e etc. Essa intenção de realizar algo por meio da linguagem é uma marca fundamental da natureza humana. Desde a pré-história, quando diferentes grupos humanos experimentavam as primeiras formas de expressão, tinham a intenção de realizar algo. Não é possível dizer com clareza qual é o significado das atividades gráficas rupestres, mas é indiscutível a compreensão de que essas atividades representam uma verdadeira linguagem. Assim, a linguagem tem várias utilidades para nós, pois sempre que utilizamos, realizamos inúmeras ações, ou seja, agimos e reagimos por meio da palavra. Certamente você nunca se deu conta das nossas ações verbais, mas elas acontecem o tempo inteiro. Quem fala ou escreve age sobre o seu interlocutor, aconselhando, ordenando, prometendo, pedindo, afirmando, etc. Para compreender isso melhor, leia a tirinha a seguir. Sério, você está desenhando? Estou, Luzia. Vou desenhar todos os professores novos. Posso ver? Pode. Caramba, você é um hominídeo. No primeiro quadrinho dessa tirinha, a personagem Luzia desempenha duas ações, isto é, faz duas perguntas. Dizemos que essas falas são ações porque, por meio delas, a personagem quis satisfazer uma curiosidade sua, saber se o amigo estava mesmo desenhando. Há ações como essa, que se dão por meio de palavras, damos o nome de ato de fala. Todo ato de fala delimitado por ponto, exclamação, interrogação ou reticências é chamado de frase. O texto verbal da tirinha é composto por vários atos de fala, isto é, várias frases.
Vejamos uma delas. Vou desenhar todos os professores novos. Dizemos que esse enunciado é uma frase completa, pois, teoricamente, apresenta todos os elementos necessários à sua compreensão. As frases completas também são chamadas de períodos. Algo diferente acontece no terceiro quadrinho. Observe. Caramba! Embora seja composto apenas de uma palavra, esse enunciado também é um ato de fala. Por meio dele, a menina expressou seu espanto diante dos desenhos do amigo. No entanto, para compreendermos essa frase, precisamos avaliá-la dentro do seu contexto. Caso ela seja isolada, não terá sentido, diferentemente do exemplo anterior. Por esse motivo, dizemos que um enunciado, como caramba, é uma frase de situação ou frase incompleta, ou frase nominal, pois não apresenta verbo. Na prática, as frases formalmente completas, períodos, são assim chamadas porque se estruturam em torno de um ou mais verbos. Por isso, são chamados também de frases verbais. Como vimos no capítulo 1 e 2, verbos são palavras variáveis que indicam ação, estado, fato ou fenômeno, como cantar, bater e partir. Dizemos que os verbos variam porque sofrem mudanças em sua estrutura, para se adequar ao termo ao qual se referem e indicar, entre outras coisas, a pessoa gramatical e o tempo em que o evento verbal aconteceu. Observe. Eu estou desenhando. Esse estou está no tempo presente. Você estava desenhando. O verbo estava está no tempo passado. Como são estruturadas em torno de um verbo, essas frases, períodos, são chamadas também de orações. Em um período, podemos ter uma ou mais orações. Veja, Serafim estava desenhando. Percebam que temos aí o verbo estava. Portanto, é um período e uma oração. Serafim estava desenhando quando Luzia o chamou. Percebam que podemos identificar uma oração no verbo estava. Já a segunda oração pode ser identificada em torno do verbo chamou. Então, com essas duas orações, podemos dizer que temos um período. O período formado por apenas uma oração é chamado de período simples. Já o período formado por mais de uma oração é chamado de período composto. As orações podem se organizar de diferentes maneiras nos períodos compostos, mas estudaremos essa organização somente no 8º e 9º anos. Então, para complementar, vocês podem perceber que a primeira frase, Serafim estava desenhando, nós temos um período e uma oração. Já na frase, Serafim estava desenhando quando Luzia o chamou, temos um período e duas orações. Para que esta aula não fique muito extensa e vocês compreendam bem tudo que aprendemos hoje, eu vou encerrar por aqui. Próxima aula, estudaremos sobre interjeções, sobre texto e sobre a classificação das frases. Então, a partir de agora, vocês deverão fazer a atividade das páginas 76 e 77. E aqui encerramos. Até a próxima aula e tchau, tchau!